Olá, súditos, Vossa Majestade chegou. Olá, pessoal, tirando uma brincadeira aqui, já vindo na temática do nosso vídeo de hoje. Bem, a gente começou a falar no último vídeo, né, sobre a formação dos estados, né, a formação dos estados gerais aí na Europa, tal. Começamos aqui esse novo capítulo aí, né, do módulo 3, que era justamente a formação dos estados europeus. E junto com essa questão dos estados europeus, a gente falou bastante sobre a consolidação dos absolutismos reais, né, que vão rolar lá na Europa. Então eu vim já de coroa aqui como um rei absolutista, só para lembrar vocês do assunto trabalhado na última aula. E hoje nós vamos falar sobre o absolutismo na França. Muito importante para a gente entender como inicia aí, né? Até porque a França vai ter um dos reis que serão, que é, né, foi, melhor dizendo, um dos maiores representantes desse tipo de governo, tá? Então, nosso vídeo de hoje vai ser sobre esse assunto. Vamos lá. Bem, pessoal, os estados absolutistas, eles não vão surgir tudo ao mesmo tempo, né? Vão ser em momentos diferentes. A França, por exemplo, ela venceu a Inglaterra na guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos, que foi essa batalha entre a Inglaterra e a França, né? E aí isso aumentou o poder do rei francês, que passou a controlar toda a arrecadação de impostos da França. E manteve ali o seu exército fiel a ele, porque ele pagava muito bem, né? Então, o rei pagando muito bem o exército, esse exército vai protegê-lo aí de qualquer ameaça. Mas isso não representou um controle total do rei. Os nobres, né, a galera que tinha uma grana maior, ainda tinham poder e controlava a política e a justiça nos interiores da França. Já na segunda metade do século XVI, já indo para o século XVII, aconteceu algumas guerras religiosas e civis que deixaram o reino francês em crise, tá? E aí no século XVII, tá, mais ou menos em 1628 a 1642, um habilidoso primeiro-ministro, o cardeal Richelieu, adquiriu poderes junto ao rei e executou políticas de fortalecimento da monarquia. Ele vai derrotar aí os reformistas protestantes, já está vendo aquela questão da reforma protestante, e enviou funcionários com poderes para arrecadar mais impostos, conseguindo enfraquecer o poder dos nobres que estavam ali, que eram contra o rei. Isso vai fazer o quê? Com que, né, o poder real aumente. Todas essas medidas vão justamente aí consolidar a monarquia absolutista, ou seja, aquela monarquia de poderes totais e tal, né? E aí justamente que surge aí, né, vai dar poderes maior ao rei mais poderoso, né? O que mais representa esse momento aí, que vai ser justamente o rei Luís XIV, né? O famoso pela sua frase, o Estado sou eu, tá? E aí ele, inclusive, passou a ser chamado de o Rei Sol, né? Então é o mais famoso aí, justamente por conta dessa sua frase aí, o Estado sou eu. Bem, mas o que foi essa Guerra dos 100 Anos? Vou explicar melhor para vocês, né? Esse foi o nome dado por uma série de batalhas que rolaram entre os ingleses e os franceses. Ocorreu lá pelo século 14 e 15. Qual foi o motivo dessa guerra? Foi justamente a sucessão do trono da França e a disputa aí dos ingleses, né, pela posse de alguns territórios aí da França, tá? Essa briga aí entre os reis, né? Essa guerra foi assim o último grande conflito aí da Idade Média e o primeiro da Idade Moderna. Afinal de contas, né, durou muito tempo aí. Graças a essa guerra, né, formou um sentimento de nacionalidade assim entre os franceses, uma vez que eles tiveram que se unir, né, para expulsar os ingleses ali do território deles. E uma das figuras que mais se destacou nessa época, inclusive, foi a Joana d'Arc. Eu acho muito legal a história da Joana d'Arc, tá? A Joana d'Arc, gente, ela foi aí de grande destaque. Ela foi uma grande guerreira que justamente teve uma influência direta na batalha da França contra a Inglaterra, né? Ou seja, ela praticamente foi uma grande responsável aí pela vitória da França. Ela liderou os exércitos, tal, franceses contra a Inglaterra. Inclusive, ela é considerada uma grande heroína, né? Uma grande heroína na França na atualidade. E também ela há pouco tempo atrás foi canonizada aí pela Igreja Católica como uma santa. Só que na época, né, como ela liderou os exércitos, a mentalidade da época achava que uma mulher não seria capaz de fazer aquilo. Logo, né, a igreja aliou que ela estaria aí de alguma forma sendo possuída pelo demônio, essas coisas da mentalidade da época, e acabou condenando ela como uma bruxa. E ela foi perseguida e, pasmem, queimada, né? Aquela velha caça às bruxas que nós já comentamos, ou então vocês já devem ter visto em filmes por aí, né? Tadinha da Joana d'Arc.
Ok, aí vencido, passada essa guerra dos 100 anos, né? A gente precisa entender como se estruturou a sociedade francesa naquele período. As bases da sociedade francesa eram conhecidas como o Antigo Regime. O Antigo Regime era um modo de organização social que se formou ali entre os séculos 16 e 17, justamente durante essa monarquia absolutista. Esse período, a sociedade europeia se transformou por causa dessas reformas religiosas, das guerras, das revoltas do povo e dos avanços científicos. Houve na França aí uma diversificação dos grupos sociais. Aí no século XVII, a sociedade francesa estava bem dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Então nós vamos entender o que são cada um desses estados. Bem, o primeiro estado era composto pelo clero. Quando vocês ouvirem clero, vocês lembrem sempre da igreja, né? São membros religiosos e são divididos em alto clero, que é os cargos mais importantes, da bispo, arcebispo e tal, e o baixo clero, que era composto pelos padres, né? Monges, pessoas de origem popular, tá? Então, o primeiro estado era composto aí pelo clero, pela igreja católica, tá? O segundo estado era composto pelos nobres. Sim, os nobres. Estou inserido nesse meio? Estou inserido nesse meio. A nobreza me cabe. Vamos lá. Quem eram os nobres, gente? Podemos entender os nobres como os príncipes, os duques, os condes, os barões. Eles formavam o segundo estado. Eram um menor número, né? Mas consumiam muito dinheiro do governo e do povo. E eles não pagavam impostos, tá? E também entre eles havia divisões, né? A nobreza cortesã, que era composta por nobres que viviam num palácio, né, perto do rei, recebiam pensões e dinheiro, cargos, né, e tal. Tinha a nobreza togada, que era composta pelos burgueses enriquecidos, né? Burgueses esses que eram do terceiro estado, mas aí acabavam com o grande dinheiro que eles tinham comprando título de nobreza para ficar próximo do rei. E havia a nobreza provençal, que eram aqueles nobres que eram proprietários de terras lá no interior, né? Viviam distante da corte, do rei, né? E eles exploravam o trabalho dos camponeses, tá? Esse era o segundo estado. Então, temos por fim o terceiro estado, tá? Que era a maior camada social, gente, da França, até porque ela era, né, composta por vários membros, né? Tinha os camponeses, tinha os artesãos, alfaiates, tá? Os sans-culottes, que eram essas pessoas, como eu coloquei aí na imagem, né? Os sans-culottes eram chamados assim porque eles não tinham culotes. Culotes eram aquelas calças apertadinhas, né? Aquelas laicas que os nobres usavam. Naquela época aquilo era ostentação. Como os mais pobres não tinham condição de usar aquele tipo de roupa, né? Então eles usavam isso daí, então eram os sem culottes. Então, sans culottes aí do francês. Então, eles inclusive foram muito importantes aí, né, para a questão lá dos jacobinos. Lá na frente a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, tá? Então, era o grupo aí que tinha o maior número de pessoas. E dentro desse grupo também, que a gente pode dizer assim, ah, só tem pobres, né? Só é a camada mais popular, humilde. Mas a gente também vai ter a burguesia. E essa burguesia, que eram esses comerciantes, eles se dividiam em alta e baixa burguesia, ok? Falando em burguesia, vamos entender melhor o que são os burgueses, né? Essa burguesia, gente, ela vai conquistar muito prestígio político aí durante o século XVII. Porque com as crises que estavam rolando naquele período, o governo francês começou a vender cargos públicos, né? Começou a vender título de nobreza, porque dinheiro estava faltando. Então a coroa naquela época, ela, né, no caso ali o rei, né, ele tinha que arranjar alguma forma de ter dinheiro. Por isso que ele acabou vendendo títulos de nobreza. Alguns burgueses acabaram comprando. Ah, professor, mas o que é título de nobreza? Eu sou um burguês qualquer, compro um título de nobreza, eu passo a ser um duque, um visconde, um lorde, essas coisas assim, né? Então, foi assim que esses burgueses enriquecidos, né, acabaram conquistando aí esses títulos de nobreza e tal. Como consequência disso, isso gerou aí uma mobilidade social, né? Ou seja, eles saíram do terceiro estado e foram para o segundo estado. A gente chama isso de mobilidade social. E aí surge uma rivalidade entre os membros do segundo e do terceiro estado. Imagina, aquela galera agora ficava tripudiando, né? Esse pessoal que foi para o segundo estado ficava se tripudiando aí em cima dos mais pobres. Já viu, né? Sabe aquela pessoa que, né, se acha melhorzona e tal, enfim. Então, infelizmente, isso que vai acontecer. Bem, a gente enfatizou bastante a França aí, mas é claro que o absolutismo ele também vai rolar em outros reinos europeus, né? A gente teve absolutismo em Portugal, por exemplo, que ele vai iniciar aí com Dom João II, que assumiu o trono em 1481. Ele também vai tomar medidas aí para centralizar o poder do Estado, né, nas mãos dele e tal. Determinou prioridade do seu reinado fosse
as viagens marítimas, daí o que vai fazer Portugal se destacar lá no século XV e XVI aí como uma das grandes nações aí, né, nas expedições marítimas e tal. O seu reinado, né, Portugal não comercializou não apenas especiarias e produtos agrícolas das colônias tropicais, como o Brasil, tá? Como açúcar e tabaco, mas também pessoas escravizadas da África, né? Foi nesse período aí que o Brasil estava sendo descoberto, encontrado, melhor dizendo, né? Tá? Então foi nesse momento aí. Também nós tivemos o absolutismo espanhol, né? E esse absolutismo espanhol, ele começa aí com o casamento dos reis católicos, Isabel I do Reino de Castela com Fernando II do Reino de Aragão. Então ficou o Reino de Castela e Aragão, né? Duas grandes famílias aí. Formou o território que hoje nós conhecemos como a Espanha. Naquele período, o reino espanhol, né, ele incentivou as grandes navegações também, né? Foi aí como Portugal um dos grandes pioneiros aí das grandes navegações. Teve o absolutismo lá na Inglaterra também. Aliás, né, a Inglaterra até hoje, assim como a Espanha, né, ela ainda é monarquista. Agora, claro, né, uma monarquia constitucional, ou seja, a rainha ela é muito mais representativa, né, mas ela é muito aclamada, muito amada pelo povo e tá aí, né, vivendo muitos anos aí, bateu recorde aí como a monarca com mais tempo no poder, né, e tal, a rainha Elizabeth. Mas eu quero falar mesmo é do rei Henrique VIII, né? O rei Henrique VIII, ele tem toda uma questão lá, né? Os ingleses, eles se revoltaram aí contra essa questão do absolutismo real, né? Fizeram toda uma questão de uns protestos lá e tudo mais, tá? A Inglaterra, ela lutou bastante, né? Contra essa questão, aí teve a Revolução Gloriosa também. Inclusive fizeram, né? O rei assinar uma carta magna, né? Que era o que essa carta magna? Ela limitava os poderes do monarca, né? E era obrigado a respeitar as decisões de um conselho composto por nobres ali. E o Henrique VIII, ele tem uma história muito interessante, né? Ele governou aí é, por muito tempo, tá? Mas ele foi muito assim conhecido porque ele fundou uma religião, né? Depois das reformas protestantes que ocorreram começando lá na Europa, ele fundou a própria religião dele porque ele amava a sua amante, uma outra mulher, né? Mas ele era casado com uma rainha e a Igreja Católica não aceitava que eles se separassem, né? Era contra aí a separação dele e tudo mais. Então ele já acabou aí criando uma religião que aceitava. Enfim, tem toda uma questão aí com o rei Henrique VIII, tá? É muito interessante aí. E aí ele acaba destituindo a Igreja Católica do país dele e tal, né? Estabelecendo uma nova religião, que foi conhecida como a religião anglicana. Tem toda uma questão aí do rei Henrique VIII, que eu recomendo que vocês façam uma leitura aí para entender melhor toda essa história aí. O babado, como dizem, o babado é forte aí do rei Henrique VIII, querendo casar com a amante, mas a igreja não permitindo que ele se separasse da sua esposa. Bem, é isso, meus súditos. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ah, espero que vocês tenham entendido aí a formação dos estados. Foi muito importante aí, né? Delimitar os reinos, né? E cada reino com o seu rei. Hoje em dia, né? Uma dessas nações europeias assim ainda continua monarquista, como eu falei pra vocês, né? A Inglaterra, a Espanha, outras já foram para um regime republicano, assim como a França, que teve todo um contexto para se tornar uma república, que é aí a Revolução Francesa, que a gente vai estudar mais lá na frente, tá bom? Então, para esse vídeo fica a atividade da página 298, tá? Façam atividade, gente. Agora a gente não vai estar mais enviando para vocês esses cadernões, a gente vai focar aqui, né, nas atividades que tem no livro de vocês. Então faça atividade aí, tá bom? Faça direitinho, não deixem acumular para não ficar muita coisa. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.